O detalhe é não utilizar e evitar essas drogas que prejudicam não só a sua saúde, mas a saúde também de terceiros, a saúde da sua família, ou a saúde de conhecidos, amigos, ou até mesmo pessoas que você não conhece. É muito importante entender que a dependência química é uma doença e é preciso e é necessário o tratamento de uma forma respeitosa. E mais do que isso, é uma doença que é fundamental a pessoa desejar e querer muito se tratar. Além dela querer o tratamento, assim como em qualquer outra doença, é fundamental as pessoas que estão ao lado de quem sofre esse processo, de quem sofre essa doença, entender que nós estamos falando aqui de uma doença, de uma patologia que não é frescura, não é preguiça da pessoa, que ela não é um sem vergonha porque ela está fazendo aquele ato de fumar, de cheirar ou de beber. Nós estamos falando de uma doença que é fundamental tanto a pessoa querer, mas querer muito se tratar, quanto também os familiares entenderem que trata-se de um processo que é necessário um tratamento e que não é sem vergonhice da pessoa, né? Porque muitos acham isso. É muito importante entender nesse processo de doença que a pessoa que está doente, ela precisa também estender a mão para pedir ajuda a quem está do lado dela, que seja o pai, a mãe, os irmãos ou os filhos. É muito importante estender a mão e diminuir o orgulho, porque muitas vezes quem está nesse processo, nessa doença, tem muita vergonha de falar que teve uma recaída, que bebeu de novo, que fez uso da droga de novo, que tem vontade de usar. Antes de beber de novo, é muito importante pedir ajuda, porque nós como seres humanos não conseguimos nos tratar sozinhos. E pedir ajuda é fundamental. Entender que esse processo faz parte do tratamento. E estender a mão para pedir ajuda é muito importante. Além disso, o estender a mão significa abrir mão de algumas coisas que antes você podia fazer e agora não mais. Muitas vezes no processo de dependência química, na doença, a pessoa que está doente ela precisa de abrir mão de algumas coisas. Assim como em qualquer outra doença. Mas nas outras doenças físicas, as pessoas abrem mão muitas vezes de forma obrigada. Por exemplo, aquela pessoa que tem diabetes, ela deixa de comer de forma excessiva o açúcar de forma obrigada, porque senão ela sabe que vai passar mal. E no caso da dependência química, é a mesma questão. Ela precisa de abrir mão de encontrar com aqueles amigos, de passar na frente do bar todo dia, de vários gatilhos que fazem com que ela desencadeie aquela fissura. É muito importante entender, porque nós estamos falando aqui de doença. Então, a dependência química é uma doença que é fundamental todo tipo de tratamento que leve ao bem-estar e à melhora do quadro do paciente. São diversos tipos de drogas e diferentes tipos de drogas podem causar diferentes consequências a curto, médio e longo prazo. Mas a longo prazo, nós temos aqui processos de, por exemplo, no caso da maconha, em várias pessoas podem causar uma piora da própria ansiedade. Muitas pessoas utilizam a maconha, às vezes, para ficar mais tranquila, mais relaxada, mais suave. E muitas vezes isso melhora na hora. Mas, no outro dia, às vezes ela está mais ansiosa, mais inquieta, mais irritada e normalmente não percebe que essa ansiedade pode ser em decorrência da própria maconha, de forma que ela utilizou no dia anterior e que está sendo utilizada de forma crônica. Então, aos pouquinhos, essa ansiedade piora a cada momento, gerando crise de ansiedade aí a médio e longo prazo. Em várias pessoas isso pode causar. Não estou falando que isso vai causar em todo mundo, mas em várias pessoas isso é comum acontecer. Esse, na verdade, é o menor dos problemas, porque nós temos
aí, desde uma piora da cognição, o raciocínio pode ficar mais lento, uma dificuldade ali, uma latência maior para responder algumas perguntas, a pessoa não tem aquele raciocínio rápido que antes tinha no decorrer do uso da droga. E com o tempo, principalmente aí o uso de cocaína, de crack, as pessoas podem apresentar desde sintomas cardiovasculares, né, aumento de pressão arterial, infarto do miocárdio, né, que é o infarto do coração. Podem apresentar, não é só infarto do coração não, às vezes infarto do intestino, que diminui a vascularização no intestino, e aí pode ocorrer uma dor intensa no intestino que tem que fazer uma cirurgia rápido para não ter problema nessa região do intestino. Pode acontecer problemas nos rins, e aí as pessoas seriam obrigadas a fazer hemodiálise 3 vezes na semana, por exemplo. Também pode gerar AVC, que é o derrame, né? Aquele acidente vascular cerebral, pode gerar sequelas. A pessoa ficar na cama por muitos e muitos anos, porque ela às vezes não consegue andar. Além do pior dos problemas, que é a morte da pessoa. São vários problemas a médio e longo prazo que a droga pode gerar. A dependência leva a um problema grave, que são os problemas familiares que acontecem dentro de casa. São muitas brigas, muitas mentiras, muitas vezes devido ao uso de droga de forma recorrente, perda financeira, porque a pessoa fica mais impulsiva, gastando muito dinheiro, né, vira falência, gera conflitos tanto verbais quanto não verbais, às vezes conflitos físicos com as pessoas que estão ao lado, às vezes pode acontecer furtos também para o uso da droga. Então são muitos problemas relacionados aos sintomas psíquicos e sintomas também orgânicos aí. Então é fundamental não usar, não experimentar, não caia nessa armadilha. Bom, não dá pra gente falar qual que é pior, qual que é melhor. Isso depende muito de cada indivíduo, mas o fato é que, independentemente se é o álcool, se é o tabaco, se é a maconha, se é o crack, se é a cocaína, todas essas drogas, listas ou ilícitas aqui mencionadas, podem prejudicar e prejudicam o seu dia a dia, prejudica a sua funcionalidade e podem levar a graves consequências, tanto agudas a médio e longo prazo. O álcool, muitas pessoas menosprezam, acreditam que o álcool não é um problema tão grave, porque às vezes não percebe como que ele age no organismo, mas às vezes esquece o tanto de milhares ou milhões de pessoas que já morreram em acidente de carro devido ao álcool que é utilizado todo dia. Milhares de pessoas morrem em acidente de carro ou de moto porque estão com concentração reduzida, porque não conseguem ter um reflexo para evitar um acidente. E isso é só um menor dos problemas, porque o álcool pode gerar desde uma cirrose hepática, que gera uma série de complicações para o organismo, podendo evoluir para uma morte em decorrência da cirrose. Aí também uma série de doenças relacionadas aí ao câncer, aumento de hipertensão arterial, também aumenta a probabilidade de ter infarto, de ter um AVC. Então o álcool é sim uma droga que pode prejudicar bastante a pessoa. Não estou falando aqui qual é melhor e qual é pior. O detalhe é não utilizar e evitar essas drogas que prejudicam não só a sua saúde, mas a saúde também de terceiros, a saúde da sua família, ou a saúde de conhecidos, amigos, ou até mesmo pessoas que você não conhece. Aquela pessoa que deseja se tratar, eu digo que é assim, que é fundamental mesmo a pessoa desejar, e um desejar de verdade. Não basta a pessoa querer, não é aquele querer, eu quero, não. Ela precisa de querer e ter um motivo muito forte para ela parar de usar, para ela não mais utilizar a droga ou o álcool. Ela precisa de querer e esse querer vir dela. Ela não pode simplesmente, às vezes, querer porque fulano ou ciclano está querendo. Ela precisa de entender que a droga ou que a bebida está prejudicando, principalmente a ela em primeiro lugar. E com isso, se a pessoa começa a observar que a droga ou a bebida está prejudicando a ela em primeiro lugar, ela começa a ter esse querer vir com mais força, com mais vontade. E aí sim, eu acredito muito na possibilidade de tratamento, seja qual droga for. A partir do momento que a pessoa quer
deseja e tem fé que vai conseguir, eu acredito muito que ela consegue sim. E aí ela começa a procurar os diversos tratamentos que possuem, desde procurar ajuda, que seja as pessoas que estão ao lado dela, de fato, que são aquelas amigas ou familiares verdadeiros, até os profissionais especializados ou igrejas, inclusive, que muitas ajudam, né? Não estou querendo entrar nesse mérito, mas tem muitas igrejas ou contexto religioso que de fato ajuda a essas pessoas. Muito importante entender aqui que quando eu falo isso é no sentido de ajudar mesmo, né? Sem querer nada em troca. E eu vejo muito disso em várias instituições religiosas e também a profissionais habilitados e capazes de ajudar sem julgar. É fundamental nós termos ao nosso lado nesse momento aquelas pessoas que ajudam e não estão julgando, porque vai ajudar bastante nesse processo de se tratar e não ter vergonha do que falar com um profissional, com aquela pessoa que está ali ao seu lado. Busque um tratamento.